pessoal! Hoje nós vamos falar sobre a quarta competência, que se trata de demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. E, basicamente, quando se trata dessa competência, a gente precisa falar de duas questões, da coerência e da coesão. Para simplificar um pouco, o que eu posso dizer é que a coerência tem a ver com o sentido, e a coesão com o estabelecimento de relação entre as ideias e os parágrafos. Então, como assim em questão da coerência? Eu vou dar um exemplo para vocês de um trecho que não tem coerência, certo? Fui comprar peixe, mas a bicicleta estava muito cara. Quê? Não faz sentido nenhum, certo? Então, quando a gente for escrever, é necessário que a gente preste atenção naquilo que a gente está escrevendo e se isso tem sentido. Porque, às vezes, alguma coisa faz sentido pra gente, mas não faz tanto sentido para uma pessoa de fora. Eu poderia pensar, nesse caso, por exemplo, que eu precisava comprar peixe, e para que eu comprasse peixe, eu precisava de bicicleta, alugar uma bicicleta, mas eu não tinha dinheiro suficiente para alugar uma bicicleta, não sei. Talvez numa situação dessa, essa frase faria sentido, mas faria sentido só para mim, não faria sentido para um leitor. Então, quando vocês forem escrever, é muito importante que o que vocês escrevam faça sentido para o outro, certo? E a outra parte, que é a questão da coesão, ela tem a ver, como eu disse anteriormente, com a relação entre as ideias, entre as frases e os parágrafos. Para que isso seja feito, um recurso muito importante que a gente tem são os conectivos. Eu vou falar alguns para vocês e daqui a pouco nós vamos fazer uma análise de um texto que tirou nota 1000 para vocês perceberem a presença desses conectivos ao longo do texto, certo? Então, alguns deles, por exemplo, demonstram a ideia de oposição, quando vocês querem apresentar ideias diferentes, opostas umas às outras. Nesse caso, vocês podem usar, por exemplo, porém, todavia, entretanto. Mas se vocês quiserem adicionar uma ideia, vocês podem usar além disso, ademais, outro assim. Se quiserem dar uma continuidade naquele pensamento que vocês estão apresentando, vocês podem colocar nesse contexto, nesse sentido. Ou se forem ainda apresentar uma ideia de causa e consequência, vocês podem colocar por isso, diante disso, certo? Ainda há outras questões, alguns outros conectivos que vocês podem usar. Vamos ver alguns exemplos? Vocês podem apresentar uma explicação, como dessa forma, assim, ou de modo que, ou ainda, vocês podem fazer uma ordenação. Como assim, professora? Em primeiro lugar, em segundo lugar, ou primeiramente, em seguida, então, vocês podem ordenar o texto de vocês e é uma forma bem bacana, inclusive. Vocês podem ainda usar conectivos de conclusão. No final do texto, principalmente, ou no final de algum parágrafo, quando vocês forem concluir uma ideia, vocês podem apresentar, portanto, diante do que foi exposto, em suma. Existem várias formas e vários conectivos para que vocês possam usar na redação de vocês. Na análise que nós faremos daqui a pouco, vocês vão ver que tem alguns que eu não citei. Mas procurem estudar esses conectivos e procurem colocá-los no texto de vocês. Onde que eu sugeriria que vocês colocassem? Não é obrigatório, mas de forma geral, eles aparecem no meio dos parágrafos e também entre um parágrafo e outro, no início dos parágrafos, no início e no meio dos parágrafos. É obrigatório começar um texto com um parágrafo no início, com um conectivo no início do parágrafo? Não, mas vocês vão perceber que grande parte dos textos nota 1000 fazem dessa forma. Não todos, mas grande parte, certo? Vamos para análise? Este é um texto que recebeu nota 1000 com o tema Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Vejamos o exemplo. Este texto foi escrito pelo Pedro Assad Salum Moreira da Rocha. As primeiras décadas do século XXI, no Brasil e no mundo globalizado, foram marcadas por consideráveis avanços científicos, dentre os quais destacam-se as tecnologias de informação e comunicação. Nesse sentido, tal panorama promoveu a ampliação do acesso ao conhecimento, por intermédio das redes sociais e mídias virtuais. Em contrapartida, nota-se que essa realidade impôs novos desafios às sociedades contemporâneas, como a possibilidade de manipulação comportamental via dados digitais. Desse modo, torna-se premente analisar os principais impactos dessa problemática, a perda da autonomia de pensamento e a sabotagem dos processos políticos democráticos.
Em primeira análise, é lícito postular que a informação é um bem de valor social, o qual é responsável por modular a cosmovisão antropológica pessoal e influenciar os processos de decisão humana. Nesse raciocínio, as notícias e acontecimentos que chegam ao indivíduo exercem forte poder sobre tal, estimulando ou suprimindo sentimentos como empatia, medo e insegurança. É factual, portanto, que a capacidade de selecionar, via algoritmos, as reportagens e artigos que serão vistos por determinado público constitui uma ameaça à liberdade de pensamento crítico. Evidenciando o supracitado, há o livro Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, do especialista comportamental Daniel Kahneman, no qual esse expõe e comprova, por meio de décadas de experimentos socioculturais, a incisiva influência dos meios de comunicação no julgamento humano. Torna-se clara, por dedução analítica, a potencial relação negativa entre a manipulação digital por dados e a autonomia psicológica e racional da população. Ademais, é preciso compreender tal fenômeno patológico como um atentado às instituições democráticas. Isso porque a perspectiva de mundo dos indivíduos coordena suas escolhas em eleições e plebiscitos públicos. Dessa maneira, o povo tende a agir segundo o conceito de minoridade, do filósofo iluminista Immanuel Kant, no qual as decisões pessoais são tomadas pelo intelecto e influência de outro. Evidencia-se, assim, que o domínio da seletividade de informações nas redes sociais, como Facebook e Twitter, pode representar uma sabotagem ao Estado democrático. Em suma, a manipulação comportamental pelo uso de dados é um complexo desafio odierno e precisa ser combatida. Dessarte, as instituições escolares, responsáveis por estimular o pensamento crítico na população, devem buscar fortalecer a capacidade de julgamento e posicionamento racional dos jovens. Isso pode ser feito por meio de palestras, aulas e distribuição de materiais didáticos sobre filosofia criticista e sociologia, visando aprimorar o raciocínio autônomo e livre de influências. Em paralelo, as grandes redes sociais, interessadas na plenitude de seus usuários, precisam restringir o uso indevido de dados privilegiados. Tal ação é viável por intermédio da restrição do acesso, por parte de entidades políticas, aos algoritmos e informações privadas de preferências pessoais, objetivando proteger a privacidade do indivíduo e o exercício da democracia plena. Desse modo, atenuar-se-á, em médio e longo prazo, o impacto nocivo do controle comportamental moderno e a sociedade alcançará o estágio da maioridade kantiana. Percebam, pessoal, no primeiro parágrafo, alguns dos conectivos. Logo, na terceira linha, nós temos, nesse sentido, um pouco na linha abaixo, em contrapartida, e um pouco mais abaixo, o conectivo desse modo. Vejam bem, nós temos aí um conectivo que dá uma ideia de continuidade, depois uma ideia de oposição e uma ideia de conclusão. No segundo parágrafo, nós temos aí a expressão em primeira análise, que vai ajudar a ordenar o pensamento do autor. Depois, ele usa, nesse raciocínio, mais tarde ele usa, portanto, ele usa a expressão por dedução analítica, na verdade esse não é, ignorem. No parágrafo seguinte, ou seja, o terceiro, nós temos aí o início com ademais, que é um conectivo de adição, como eu falei para vocês. Mais para frente, dessa maneira, assim. E no último parágrafo nós temos, em suma, dessarte, em paralelo e desse modo. Vejam bem, talvez eu tenha deixado passar algum aqui, porque eu estou passando o olho rapidamente pelo texto. Mas vejam como o texto é recheado de conectivos. Percebam, porém, uma questão. Não adianta vocês colocarem muitos conectivos no texto de vocês e esses conectivos não estarem, de fato, articulando as ideias, ou eles serem errados. Não adianta colocar um conectivo de adição quando você quer expressar uma ideia de oposição. Por isso que é muito importante que vocês estudem bem o sentido e quais são esses conectivos, certo? Uma outra questão sobre a coesão, como eu falei anteriormente, é que as ideias e os parágrafos precisam ter relação. Vejam bem, em relação às ideias, vocês vão perceber que o primeiro parágrafo tem relação com todos os outros. As ideias são apresentadas como um conjunto. Então, no primeiro parágrafo, lembra que eu falei da tese e que tinha que apresentar os problemas? Vejam bem, os problemas são apresentados no final do primeiro parágrafo, que são a perda da autonomia de pensamento e a sabotagem dos processos políticos democráticos.
No primeiro parágrafo do desenvolvimento, o autor vai desenvolver a perda da autonomia de pensamento. E o segundo, a questão da sabotagem dos processos políticos democráticos. Na conclusão, essas mesmas questões são abordadas. A gente vai aprender um pouco mais sobre a conclusão no próximo vídeo. Mas vocês podem perceber que são apresentadas soluções para esses dois problemas que o autor mostrou ao longo do texto. Tranquilo? Uma última questão muito importante em relação à coerência e coesão, e a quarta competência de modo geral, é a não repetição de palavras. É muito importante que vocês evitem repetir palavras. Às vezes vai acontecer, mas sempre que possível utilizem pronomes ou utilizem sinônimos. Vou pegar um trechinho aqui do texto para vocês verem como isso aconteceu, certo? Percebam, gente, o uso desses sinônimos e desses pronomes no seguinte trecho. Nós analisaremos o segundo parágrafo. Em primeira análise, é lícito postular que a informação é um bem de valor social, o qual é responsável por modular a cosmovisão antropológica pessoal e influenciar os processos de decisão humana. Nós temos aqui a expressão o qual, que vai evitar que a gente repita a palavra valor social. Mais para frente, nós temos o trecho. É factual, portanto, que a capacidade de selecionar, via algoritmos, as reportagens e artigos que serão vistos por determinado público constitui ameaça à liberdade de pensamento crítico. Evidenciando o supracitado, olha só, não tem que repetir, então a gente tem a expressão supracitado. Há o livro Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, do especialista comportamental Daniel Kahneman, no qual esse expõe e comprova. Aí nós temos a expressão no qual, no livro, e ainda a palavra esse, que está retomando, no caso, o autor, né, Daniel Kahneman. Por meio de décadas de experimentos socioculturais, a incisiva influência dos meios de comunicação no julgamento humano. Enfim, tentem utilizar esses recursos, não repetir palavras, procurar substituí-las por sinônimos ou pronomes, prestar atenção se o que vocês estão escrevendo tem sentido e sempre tentar estabelecer relação entre as ideias. Bom, sobre a quarta competência é isso, nos vemos no próximo vídeo sobre a competência 5. Até mais!